Graça e paz, amados. Que bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado, pastor Eibe, pelo convite e que alegria poder estar onde Deus está fazendo coisas maravilhosas. É bom estar onde Deus está se movendo através do seu Espírito. Amém, queridos? Isso é muito bom. O pastor Eibe falou da nossa participação naquela obra, não é? Eu acredito muito na lei da semeadura. A semente sai da sua mão, mas ela não sai da sua vida. E é muito interessante. O que a gente semeia é possível a gente calcular, avaliar, mas o que a gente colhe sempre vem com a marca do sobrenatural. Então, por isso que eu fiz aquilo, e foi assim, na verdade, quando eu estava indo para o hotel, o Eibe me contou, quando eu estava indo para o hotel, o Espírito Santo falou para mim, você pode ajudar a ser a solução deste problema. Então foi quando eu falei com o pastor Eibe, e foi muito interessante o que aconteceu, Deus se moveu de uma forma extraordinária. Eu quero falar hoje com vocês sobre família. Eu gosto de estar onde o pastor e a igreja está alinhado com aquilo que eu também penso sobre igreja, sobre família. E o pastor Eibe tem a mesma preocupação que eu tenho. A família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. A família é o nosso principal patrimônio. É o nosso principal patrimônio. Investir na família é investir no que nós temos de mais importante. Eu quero apresentar para vocês a minha família. A minha família não é uma família perfeita, mas é uma família saudável. Da direita para a esquerda, temos aqui a minha netinha Luísa. Ela é filha da Valéria, minha nora, com o Douglas, do movimento Desescope. Aqui está a minha filha Letícia, com o meu genro Felipe, gente muito boa também. A minha nora, gente finíssima. E o meu netinho Joaquim, que é uma bênção. E aqui está o Davi, que é filho do Douglas com a Valéria. Ali está... aqui está minha esposa Rosemar, e ali está o meu filho Pedro Henrique com a sua esposa Kelly. O Pedro Henrique chegou em casa com 24 horas de nascido. Ele é um filho que Deus nos deu. Ele foi entregue para minha esposa na porta do hospital como um presente de Deus para as nossas vidas, e hoje ele tem 27 anos de idade, é casado, ministro de louvor na igreja. Eu escrevi esse livro, Do Berço ao Altar. O que eu aprendi como pai de 3 filhos, do berço ao altar. Filhos não vêm prontos, pais também não. E tem esse outro livro, 8 Passos para um Casamento Extraordinário. Quantas mulheres querem ter um marido extraordinário aqui? Levante a mão assim. Então não seja uma mulher ordinária. Quantos maridos querem ser tratados em casa como rei? Levante a mão assim, por favor. Trate a sua mulher como rainha. É simples assim, o casamento funciona assim. Eu sou o resultado do que minha esposa é para mim. E ela é o resultado do que eu sou para ela. Então aquilo que eu quero que a mulher, minha esposa, seja, é exatamente o que eu planto no coração dela. E guarde isso, a felicidade, antes de ser uma colheita, ela é uma semente. E eu sempre vou colher o resultado daquilo que eu estou plantando na minha relação conjugal. Esse livro aqui é muito legal. Agora, esse livro aqui, são 400 páginas que eu coloco aqui, conselhos, orientações para os pais, 55 lições que eu aprendi como pai de 3 filhos. Coloca a foto dos meus filhos um pouco aí.
Veja só, aqui estão os meus 3 filhos, a Letícia, o Douglas e o mais novo, que é o Pedro. Por que eu escrevi esse livro agora, depois de 39 anos de casado? Porque todos os meus filhos estão casados, bem casados, e eu tenho netos bem encaminhados. O Douglas hoje lidera um movimento que alcança milhões de pessoas na nação através do Dizoscope. Talvez seja um dos canais de liderança jovem mais assistido no Brasil, no YouTube e nas redes sociais. Ele tem sido uma referência, uma voz que é ouvida por todos os líderes jovens. Aí, a Letícia é uma terapeuta ocupacional que Deus levantou ela para ajudar mães de filhos especiais. E ela também lidera o departamento infantil na igreja que o irmão é pastor. E o Pedro é ministro de louvor, casado com a ministra de louvor da igreja que o irmão é pastor. E aí, eu estava em casa um dia na cozinha e saí para ver meus netinhos brincando na piscina. E eu peguei os 3 pequenos, assim, um batizando o outro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda convocação já pastoral, ministerial. Então, a minha família é uma família que deu certo, com todo respeito àquelas que têm dificuldade e alguns que não deram certo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque um dia, um homem chamado Aldo, pastor, me impressionou com a sua família. Eu fiquei 10 dias na casa deste homem e eu estava iniciando minha vida conjugal. Fiquei 10 dias na casa dele. Eu fiquei tão impressionado como era a família dele que eu disse, eu quero ter uma família parecida. Aí, antes de ir embora, depois de 8 dias, eu iria embora 2 dias depois, eu disse, Aldo, eu estou impressionado com a sua família, com a maneira como você se relaciona com os filhos, como marido, como a sua esposa, como esposa. Me ensina, porque eu estou no início. Dá tempo de aprender, eu estou no início. Ele, como um bom mentor, pediu para eu sentar com ele, e durante umas 2, 3 horas, ele começou a me ensinar como ser pai, minha esposa como ser mãe, como ser pastor, conciliando de forma equilibrada casamento, família, igreja. Ele me deu tantas orientações, à luz das Escrituras. Eu voltei para casa com aquilo, assim, escrito, e eu disse no caminho para minha esposa, nós vamos colocar em prática isso. E um dia, quando alguém ficar em casa hospedado, vão pedir também qual é a receita para ter um casamento assim e uma família assim. Passaram-se praticamente 30 anos. E hoje, pessoas de todos os lugares do Brasil vão em Bragança e querem saber qual é a receita. Então, eu coloquei a receita num livro. Se você quer saber o que nós fizemos, à luz das Escrituras, para que nós tivéssemos os resultados que nós tivemos, eu gostaria que você, no final, levasse esse livro e desse uma lida, porque eu compartilho muito das nossas experiências. E hoje, eu quero chamar sua atenção para um texto das Escrituras. Abra sua Bíblia, e abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio é um livro que significa repetição das leis. Moisés estava com 120 anos de idade. Há 40 anos ele tinha tirado o povo de Israel do Egito. E ele sabe que está muito perto de morrer. E aqueles que ali estavam, milhares e milhares de pais, eles iriam entrar na terra prometida. A geração passada já estava morta. Aqueles pais que saíram do Egito já estavam mortos. Os pais que ali estavam eram os que iam entrar na terra prometida com seus filhos. E Moisés tem uma preocupação. Ele precisa ser eficiente, efetivo,
no ensino que ele está reforçando com aquela geração. Por isso ele ensina esse maior sermão, ele ministra esse maior sermão das Escrituras, que é Deuteronômio. E você vai perceber que ele repete, ele recapitula, para que esse texto sagrado fosse como que uma constituição, uma bússola orientadora. Eles estão nas campinas de Moabe, e aí eles estão ouvindo este ensinamento de Moisés, que diz, capítulo 6, verso 1 a seguir: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Repete comigo: responsabilidade geracional. Moisés está preocupado com os pais, com os filhos e com os netos. E esta é a preocupação de Deus, que não só nós, pais, mas que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sejam educados e orientados segundo a palavra. E diz mais: todos os dias da tua vida, e para que se prolongue os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Moisés sabia que aqueles pais iriam para a terra prometida, que estava ocupada por povos que adoravam outros deuses, e eles seriam tentados, provocados, seduzidos para adorar outros deuses, como aconteceu na época de Elias, em que parte do povo adorava a Baal. E Moisés disse: não se esqueçam, só existe um único Senhor, que é o nosso Deus, Criador do universo, que tirou vocês da terra do Egito. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Moisés estava dizendo: vocês têm que amar, reverenciar, temer o único Deus, o único Senhor, e amar este Senhor Deus no tempo presente, com toda a força do ser de vocês. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Moisés está dizendo: antes que vocês ensinem para os filhos o que eu estou ensinando aqui, os filhos precisam ver em vocês na prática isso. Uma das coisas que os nossos filhos não suportam é incoerência. Os nossos filhos não esperam perfeição de nós, mas eles esperam coerência entre aquilo que ensinamos e a vida que nós vivemos. Então, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, pai, no teu coração, mãe, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Invista um tempo em casa, no caminho, ao deitar em casa, ao se levantar, falando das Escrituras, ministrando as Escrituras, ensinando as Escrituras aos filhos. Mas ele continua: e as escreverás nos umbrais de tua casa, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Aí eles interpretaram de forma literal, e até hoje eles colocam uma caixinha com esse texto dentro, amarrada por um cordão de couro. Mas não era isso que Moisés queria dizer. Ou então, na testa, essa caixinha amarrada assim com um cordão de couro, dentro tem esse texto, chama filactério. Moisés não estava falando sobre isso. Moisés estava dizendo o seguinte: quando a Bíblia fala de mãos, fala de ações. Que todas as suas ações sejam orientadas e dirigidas pela palavra.
é para colocar na testa, é que toda a sua forma de pensar seja orientada pela palavra. Aí, para colocar no umbral da porta, o judeu interpretou literalmente, e aí coloca mezuzá, é uma peça de metal que tem dentro um pergaminho com esse texto, mas não era isso que Moisés estava dizendo, porque não adianta estar no braço, na testa, na porta, se não estiver na mente. Por isso que Moisés fala, numa outra versão, vocês vão inculcar, literalmente falando, é colocar na cuca dos seus filhos. Na mente dos seus filhos. É preciso estar na mente, no coração, e que este conhecimento se transforme em comportamento, em prática. A partir desse texto, quais foram as lições que eu aprendi? Eu quero compartilhar com vocês algumas delas, ou que eu e a minha esposa aprendemos. Primeiro, quem se prepara para a paternidade se torna um pai ou uma mãe melhor. Nós nos preparamos para tudo na vida. Por exemplo, se você é médico, quanto tempo estudou? Se você é engenheiro, quanto tempo estudou? Se você é advogado, quanto tempo você estudou? Se você é um professor universitário, quantos cursos pós-graduação você fez? Agora, quantos são pais aqui? Mães, pais, levante a mão, quantos são? Bem alto. Quantos anos você estudou para ser pai? Quantos anos você estudou para ser mãe? Quantos livros você leu antes de ser pai e antes de ser mãe? Quantas pessoas você ouviu experiente nesta área para aprender com elas? É por isso que muitas vezes os pais não têm um bom resultado. Lembra do que eu contei? No início, que eu sentei com um homem bem-sucedido na área da paternidade e aprendi com ele. Eu li livros, eu estudei pais, eu estive com pais experientes e fui aprendendo com cada um deles, com cada livro, com cada reflexão que eu ouvia. Essa preparação envolve 3 áreas importantes. Primeiro, preparação espiritual. Por quê? No momento em que um homem engravida sua esposa, Deus unge este homem a pastor de um pequeno rebanho chamado família. O homem da casa é o pastor da família. O primeiro pastor da família não é o pastor Eibe, não é o pastor Josué, não é o pastor Sabá, é o pai. O pai é o primeiro pastor da família. Preparação espiritual. Segundo, o pai, ele é o sacerdote da casa. Aquele que leva a família à presença de Deus e que traz a presença de Deus para a família. Terceiro, o pai é o profeta que denuncia os pecados da família. Eu contei aqui que o meu filho Pedro, quando esteve longe de Deus, por um tempo foi ateu. Não cria na palavra, não acreditava na existência de Deus. Aí ele começou a fumar, começou a beber. E aí minha esposa um dia abre a geladeira e vê uma lata de cerveja dentro da nossa geladeira. Aquilo foi um escândalo. Minha esposa ficou irada. Ela pegou a latinha, chamou o Pedro e disse: de quem é essa cerveja? Minha. Foi você que colocou lá na geladeira? Foi. Quando você viu o pai colocando isso na geladeira? Quando você viu o pai aceitando isso entrar em casa? Ela pegou, foi na pia, jogou na frente dele toda a cerveja e disse assim para ele: que esta seja a última vez, porque nesta casa tem pastor, nesta casa tem sacerdote, nesta casa tem profeta, e nesta casa tem líder espiritual. E aqui, enquanto você estiver debaixo do nosso teto, a cartilha que você tem que ler é essa. O dia em que você tiver a sua casa, aí, se você entender que essa é a melhor cartilha, é a que você vai ler.
Agora, na sua casa, aí é você quem vai ser a autoridade lá. Mas aqui, a autoridade é o seu pai e a sua mãe. Preste atenção. Deus nunca falou para Eva guardar o jardim. Deus nunca falou para Eva governar. Deus nunca falou para Eva cultivar. Deus falou para Eva auxiliar o que governa, auxiliar o que cultiva, auxiliar o que guarda. Foi exatamente o que a minha esposa estava fazendo. Os pais são responsáveis pela espiritualidade da família. Veja que Moisés está dizendo: você vai transmitir aos filhos as palavras que eu estou transmitindo a vocês, assentado na casa de vocês. Repete comigo: em casa. Só as mulheres em casa. Só os homens em casa. Então a igreja, primariamente, não tem a responsabilidade de educar os seus filhos, os meus filhos, biblicamente e teologicamente. A igreja ajuda, a igreja reforça, a igreja coopera, mas esta é obrigação sua, pai. Auxiliado por você, mãe. É em casa aonde acontece o ensino bíblico, a ministração bíblica, a orientação bíblica, a explicação da Bíblia. Moisés está dizendo: pai, senta com os filhos, leva os filhos intencionalmente para a sorveteria para ministrar na vida deles. Ao deitar, ministra. Quando eles levantarem, ministra. É uma preparação espiritual. Segundo, uma preparação emocional. Guarde esta frase: pais desequilibrados emocionalmente formam filhos traumatizados emocionalmente. Eu vou repetir. Pais desequilibrados emocionalmente formam filhos traumatizados. Se existe um momento em que precisamos ter muita inteligência emocional, é quando acontece a inauguração da paternidade e da maternidade, as crianças são pequenas. Como a gente precisa entender o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Felizes são os mansos. E mansidão ali é força sob controle. É ter as rédeas das emoções nas mãos. É ter autocontrole emocional. Veja, quando falta inteligência emocional, Caim mata Abel, seu irmão. Quando falta inteligência emocional, Saul persegue Davi, querendo matá-lo por ciúmes. Quando falta inteligência emocional, Herodias, por não lidar bem com as suas emoções, de forma indireta, assassina João Batista, calando uma voz profética. Quando falta inteligência emocional, Moisés descendo do monte, depois de 40 dias de jejum e oração, com as tábuas da lei, ao ver um movimento idolátrico, quando aquele povo que se dizia ser do Senhor adorava um bezerro de ouro, Moisés fez algumas coisas de alguém realmente que perdeu o equilíbrio. A primeira, ele quebrou as tábuas. Depois ele mandou derreter o bezerro e fazer as pessoas tomarem. Olhem para cá. Você pode ser de Jesus, mas se você perder o controle emocional, você passa a se comportar como alguém que não é de Jesus. Assim como Moisés quebrou as tábuas da lei, quanto custavam aquelas tábuas? Não tinha preço. Preste atenção. Olha o valor daquelas tábuas que o próprio Deus escreveu. E ele
não pensa no prejuízo, ele quebra o que Deus fez, sem pensar o quanto custaria para Deus escrever as próximas. Olhe para cá. Pais desequilibrados emocionalmente começam a quebrar o que Deus fez. Quebra seu casamento. E tem alguns que quebram literalmente a mesa, prato. Um dia uma irmã falou para mim: pastor, eu perdi a cabeça em casa e eu comecei a quebrar cada taça que meu marido comprou. Quebrei os pratos. Um dia um homem deu um murro tão forte na mesa que quebrou a mesa. E aí, quando não quebra os filhos emocionalmente, quando não quebra a família emocionalmente, pais sem equilíbrio emocional vão traumatizando sua casa, sua família. Então, essa preparação emocional é fundamental. Pais mansos, pais cujo temperamento é controlado pelo Espírito Santo. A terceira preparação é uma preparação financeira, porque do berço ao altar, do berço ao casamento, um filho custa caro. A segunda lição que nós aprendemos é que a chegada do primeiro filho é um desafio. A chegada do primeiro filho é um desafio. A paternidade, ao mesmo tempo que é um presente, é uma responsabilidade. Repete comigo: um presente, uma responsabilidade. A chegada do primeiro filho requer responsabilidade compartilhada. Quantos homens estão presentes? Levante a mão assim, todos os homens, bem alto assim, levante a mão. É um exército. Os que não casaram ainda, guarde isso. E os que casaram, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Às vezes eu olho para o comportamento de alguns homens, pais, e a impressão que eu tenho é que eles acham que o filho, bebê, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Que ele não participou disso. Então se vire a mãe. Alguns homens acham que são apenas o provedor e o doador de sêmen. E nada mais do que isso. Não. Se o casamento é uma sociedade biológica, a partir da qual geraram um ser humano, então os dois são responsáveis. Mamadeira é responsabilidade dos dois. Fralda é responsabilidade dos dois. Dar banho é responsabilidade dos dois. No bebê. Fazer o bebê dormir é responsabilidade dos dois. Ir ao médico quando possível é responsabilidade dos dois. Entendeu? Na sua casa é assim? Ou foi assim? As mudanças no corpo da mulher na gravidez. Ouça, por favor. Se existe um momento em que a mulher precisa de um homem emocionalmente inteligente ao lado, precisa de um homem sensível, empático e macho que se parece com Jesus, é quando ela está grávida. Sabe, irmãos, tem uma hora que eu fico: Deus, estes homens que não são homens sensíveis, permite que eles fiquem grávidos uma vez. Irmãos, não é simples uma gravidez. Eu acompanhei a gravidez da minha esposa, os 2 filhos biológicos. Não é simples. Uma irmã me disse assim: pastor Josué, quando a minha barriga começou a crescer, eu estou grávida, quando começou a crescer minha barriga crescer, meu marido começou a me chamar de horrível, horrorosa, e meio que começou a ter
nojo de mim, me repudiando. Um homem que diz isto para a esposa, Deus precisa fazer um milagre nele de ressurreição de alma, porque é um ser humano sem alma. Um homem que diz isso para uma esposa não tem sensibilidade, não é empático. Na verdade, não é homem. Seu comportamento é de menino. Seu comportamento é de moleque. Preste atenção. Homem de verdade, homem que é cheio do Espírito Santo, homem que segue a Jesus Cristo como Senhor, homem que é a habitação do Espírito Santo, quando a esposa está grávida, ele a abençoa com palavras dizendo: como grávida, você está uma grávida linda. E dentro de você está sendo gerado um ser que Deus nos deu a oportunidade de criar a partir do óvulo e do espermatozoide. Dentro de você está sendo gerado uma obra divina, aquele que virá para ser herança do Senhor e galardão da parte dele para nós. Esse é o homem que glorifica a Deus como marido. Esse é o homem que se torna um creme rejuvenescedor para a esposa. Porque um bom marido retarda o envelhecimento da esposa. Um marido ruim faz a esposa envelhecer precocemente. Agora preste atenção. As mudanças no corpo e no comportamento da mulher, agora após o parto, é um outro momento em que a mulher precisa de compreensão e de maturidade da parte do marido. A vida sexual do casal muitas vezes fica mais complexa com a chegada do filho. O casal está namorando no quarto e o bebê ao lado está dormindo, não é? De repente, quando o fogo está quase pegando, o bebê chora. Aí tem que interromper tudo, sem estresse. Calmo, sereno e tranquilo. E quando vai ver, é dor de ouvido. E que não passa logo. Isso é broxante. Aí o casal tem que orar ao Senhor e lembrar: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem muito tempo para a gente namorar. Não é um dia de frustração que vai nos fazer infelizes. Cuidado para não transformar a bênção em maldição. A rotina intensa, o cansaço e as demandas da criança podem afetar a intimidade e a frequência das relações sexuais. É muito importante que o homem seja em casa um cooperador. E cooperar significa operar junto. Bem-aventuradas são as mulheres que têm um marido que em casa coopera. Amém, queridos? É interessante que Deus deu para Adão: Adão, você vai governar o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden você vai cultivar, lá no Jardim do Éden, e você vai guardar. E Eva pergunta: e eu? Você ajuda. Então o marido lava a louça e a mulher ajuda. Arruma a casa e a mulher ajuda. Arruma o Jardim do Éden e a mulher ajuda. Já pensou se fosse assim? Seria uma bênção, na verdade. Muitas vezes aquilo que excita o homem não é o que excita a mulher. Por exemplo, o que excita o homem? O homem é visual. De repente ele vê a mulher vestida em casa com mais liberdade, sensualmente, ele fica empolgado. Isso não... A sua esposa pode ver você assim, de cueca, por exemplo. Isso não excita ela. Ela vai falar: vai colocar roupa mesmo. Está esquisito isso aí. Agora, se a sua mulher te vê lavando louça,
Ela fala assim, ah, se eu te pego. Entendeu? Isso excita a mulher. Quando a mulher vê você falando bem da família dela, falando das qualidades dos pais dela, isso excita a mulher. Quando você a surpreende no dia do nada, deixando um bilhete antes de sair para trabalhar num lugar que ela veja. E no bilhete você coloca assim: nos invernos rigorosos da vida, você foi o cobertor que não deixou minha alma morrer de frio. Aí você pega R$500 e coloca junto. E você escreve embaixo assim: bom dia, te amo, gaste e não me preste contas. E isso excita a mulher. Isso excita a mulher. Mas a terceira lição que nós aprendemos como pais é que ser pai é abraçar uma missão. Missão de criar filhos para Deus. Discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Preparar os filhos para cumprir o seu propósito de vida. Se nós perguntássemos para Deus: Deus, como eu sei que estou fazendo um bom trabalho? Deus responderia com uma pergunta: você está criando seus filhos para que eles se pareçam com Jesus? Tudo que você faz para os filhos, com os filhos, nos filhos, é para que eles se pareçam com Jesus? Este deve ser o objetivo da paternidade de um pai cristão. Educar os filhos para que eles se pareçam com Jesus. Deus, para que eu tenha filhos parecidos com Jesus, qual é o primeiro passo? Deus diria: comece com você se parecendo com Jesus. Quantos querem filhos parecidos com Jesus aqui? Levante a mão e diga amém. Sabe qual é o grande problema? Muitos querem filhos parecidos com Jesus, mas quando fala em casa, mais parece com o diabo. Suas atitudes, mais parece com o diabo. Seu comportamento, mais parece com o diabo. Um pai, esta filha me procurou, me contou isso. Quando o pai dela fica nervoso, ele diz assim para ela: você deveria ter nascido morta. Esse pai está falando como Jesus ou como o diabo? Um outro pai, o filho tinha dificuldade na escola. Um dia ele tirou nota máxima e ele trouxe o trabalho para o pai ver, assim, se ajoelhou: pai, agora o senhor vai me aplaudir. O pai nem parou, olhou assim: desculpa essa expressão que eu vou usar. Para mim você continua sendo o mesmo bosta. Esse homem, ao falar, parece mais com Jesus ou com o diabo? Quem é você na sua casa? Quais são as atitudes no seu lar? Como você se comporta à mesa, no quarto, na sala, na cozinha, no carro, no trânsito? Se eu quero que os meus filhos se pareçam com Jesus, eles precisam ver Jesus em mim. Cada filho é único. Cada filho tem uma personalidade, um temperamento, uma vocação. Cada filho aprende de uma forma. Alguns são mais visuais, outros mais auditivos, outros mais sinestésicos. Um filho é colérico, outro é fleumático, outro é sanguíneo, outro é melancólico. Cada um tem uma personalidade. Por isso, você não pode criar os filhos todos da mesma forma. Você precisa conhecer cada um deles, pedir sabedoria a Deus e ler muito a Bíblia, para saber como você lida com cada um que responde de uma forma diferente, de acordo com a sua personalidade, temperamento, e respeitar a vocação. O filho tem vocação para ser médico, não exija que ele seja engenheiro porque você é. A filha tem vocação para ser bióloga, não exija que ela seja arquiteta porque você é. Respeite a vocação do seu filho, o chamado, sua missão de vida. A quinta lição que nós aprendemos como pais é que filho não se perde na rua, mas em casa. Repete comigo: filho não se perde na rua, mas em casa. Quando alguém diz para mim: perdi meu filho na faculdade, antes você perdeu em casa.
Perdi meu filho depois que ele começou a frequentar aquela academia. Antes você perdeu em casa. O lar é a nossa primeira escola. O lar é a oficina modeladora do caráter. O lar é o ponto de partida de tudo o que vamos carregar na vida. Aquilo que a gente aprende no lar, carregaremos conosco para o resto da vida. E se você me pergunta, por que muitas vezes não dá certo? É porque os pais, muitas vezes, não estão fazendo a lição de casa como deveria fazer. Doutora Ailma Cunha fala, muitas vezes os pais estão gerando os filhos, mas não adotando os filhos que foram gerados. Eu vou usar uma ilustração aqui. Tem corintiano aqui? Levante a mão, por favor. Sempre, não é verdade? Tem santista aqui? Levante a mão assim. Está tudo na Bíblia, irmão. Tem São Paulino aqui? Levante a mão assim, por favor. Muito bem. Tem flamenguista aqui? Levante a mão, por favor. Você é flamenguista, irmão? Só você, né? Mas eu vou usar aqui o Flamengo como ilustração. Só ilustração, tá? Suponhamos que o casal é flamenguista fanático. Aí ela fica grávida. Primeiro mês, segundo mês, terceiro. Aí eles ficam sabendo que vai ser um menino. Qual será o nome do menino? Zico. E a partir dos 3 meses, assim, já começam a ministrar Flamengo na vida do menino. Aí eles ministram sobre Flamengo assistindo os jogos. Ministram sobre o Flamengo, falando que vai ser flamenguista e o nome vai ser Zico, para lembrar sempre do Flamengo. Aí cantam o hino do Flamengo sempre perto da barriga da mãe. Aí até quando deu, foram assistir os jogos do Flamengo. Aí a partir dos 6 meses, aprenda isso, a partir de 6 meses na barriga da mãe, no útero, nós temos a educação intrauterina. A criança ouve tudo, assimila tudo, sente tudo. E aí no final da gravidez a mãe ficou com aquela mania de mulher grávida. Ouvia o hino do Flamengo todo dia. Coisa de grávida. Todo dia, todo dia, todo dia. E a criança ouvindo. Aí, perto da criança nascer, o pai pintou o quartinho tudo com as cores do Flamengo. Mandou estampar no travesseirinho da criança o emblema do Flamengo. Mandou bordar o hino do Flamengo naquela coxa que vai no berço da criança. Quando a criança nasceu, saiu do hospital com a camiseta do Flamengo, calçãozinho do Flamengo, a meinha do Flamengo. Gente, é doente mesmo. Aí com o sapatinho do Flamengo, o tênisinho do Flamengo, chapeuzinho do Flamengo. Quando essa criança chegou em casa, os pais entraram ao som do hino do Flamengo. A criança só dormia ao som instrumental do hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo até morrer, Zico. Aí a criança começou a crescer. Aí vai para o ginásio, vai para o Maracanã com o pai e torce pelo Flamengo. Se é o quê, meu filho? Flamengo. E cresce assim. Flamengo, Flamengo, Flamengo. Aí é o prato na cozinha, Flamengo. O copo, Flamengo. Gente, já pensou? Tudo lembra Flamengo naquela casa. Quando essa criança estiver com 12 anos, ela vai ser fluminense? Sim ou não? Vai ser vascaína, sim ou não? Vai ser Botafogo, sim ou não? Vai ser o quê? É esse tipo de gente que quando morre, a família fala assim, vamos colocar a bandeira do Flamengo no caixão. Porque era um flamenguista doente. Olhem para cá. E se nós fizéssemos isso com o Evangelho? Se desde o útero o pai começasse assim, ó, está nascendo aquele, é menino, vai chamar João, Pedro, Batista de Jesus.
Por que, João? Porque já vai nascer cheio do Espírito Santo. E aí já no útero da mãe, o pai, o Senhor é o nosso pastor, João, e nada vai te faltar. Aqui está sendo gerado um discípulo do Senhor Jesus. E a mãe com aquela mania de grávida, ouve todo dia um hino da Cassiane. Vai nascer canela de fogo. Chega perto da criança nascer, o pai já pinta o quarto e coloca tudo que lembra o Evangelho. Tudo que lembra o Evangelho. Ele já coloca aquelas frases que o filhinho vai ler e vai repetir quando crescer. Eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo a igreja e eu amo minha família. Do outro lado, eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para ser uma bênção. Aí a criança sai do hospital já com marcas do Evangelho. Chega em casa, o pai mandou estampar uma Bíblia na fronha. Aí mandou colocar o texto de Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao 10, mandou bordar na coxa, que vai lá no berço. E toda vez que essa criança é colocada para dormir, ela dorme ao som do hino 15 da harpa cristã. Foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Presta atenção, essa criança começa a crescer, o pai leva para a igreja. Já vai para o berçário da igreja. Depois vai lá para a aulinha de 8 anos. Depois pré-adolescente. Depois adolescente. A criança já começa a pedir para ser batizada. Daqui a pouco já quer ser líder de célula. Presta atenção, essa criança vai ser ateu quando crescer, sim ou não? Sim ou não? Vai ser o quê? Discípulo piedoso de Jesus. Sabe por quê? Desde o útero foi discipulada. Desde o útero foi ministrado o Evangelho para ela. Desde o útero, Cristo foi formado nela. A pergunta que eu faço é: quem está fazendo isso hoje? Uma mãe me chamou: pastor, minha filha está com 16 anos e rebelde, e eu não sei o que fazer com ela, está tomando um caminho errado. Eu perguntei para ela se ela tinha feito tudo isso que eu falei para vocês. Ela disse não. Eu disse: irmã, nós vamos te ajudar, mas é bem mais complicado agora. Nós vamos te ajudar, mas é bem mais difícil agora. Eu estou falando com vocês o que eu fiz com os meus filhos. E quando eu fazia isso com os meus filhos, sabe que alguns cristãos falavam para mim, para minha esposa: você é fanático, deixa as crianças ver televisão, jogar, ir com os amiguinhos, não sei para onde, você é fanático. Alguns que disseram isso hoje estão pedindo oração e jejuando para ver se conseguem tirar os filhos do mundo. Meu filho é pastor, minha filha é líder na igreja, o meu filho é ministro de louvor, porque eles tiveram um pai chato. E hoje os meus filhos me agradecem, porque eu não dei mole para eles. Se vocês me entendem, eu digo amém.